Pessoas iluminadas, pessoas que expandiram a consciência além de um certo ponto, né? Existem vários momentos de expansão de consciência, como eu já disse. Você não simplesmente está ogro e de repente expande a consciência e virou anjo ou além, né? Você tem graus sucessivos, mas esses graus, né, cada salto desse é um salto quântico, né, enorme. Quando você tem um despertar de consciência em relação à média da humanidade, você começa a mudar completamente a maneira como você faz as coisas. É porque você tem uma percepção que os outros ainda não atingiram. Então daí você chega e ouve as pessoas no seu ambiente de trabalho conversarem aí na rua, você compreende o que está acontecendo em profundidade. Você, né, como as outras pessoas, todos queremos a mesma coisa lá no fundo. Apesar de você que já teve um certo despertar, você vê com mais clareza o que é essa coisa e qual o método, né, para chegar nesse lugar, entre aspas. É método que não é exatamente um método, né? Não é uma regra fixa. Né? A gente pode dizer que é uma regra dinâmica, ou talvez uma forma mental dinâmica, mas a gente, de certa maneira, pode falar que é um método, né? Um método que não é exatamente um método, por mais paradoxal que pareça. Mas as pessoas não percebem isso. Então elas buscam essa paz interior, por exemplo, se empanturrando de um monte de coisas desnecessárias. Seja alimento, seja sexo, seja fofoca, seja um trabalho estúpido sem sentido em excesso, seja vícios dos mais determinados tipos, né? Você buscar leituras superficiais em excesso, filmes ou séries sem conteúdo profundo, né? Apenas por lazer, né? Mas não para ajudar a se despertar, música barulhenta, lutas, né, esportes radicais, viagens excessivas, né, um monte de experiências, drogas, né, drogas, sexo, rock and roll, né, como falam, né, por aí. A pessoa busca de tudo, né, de tudo. Estuda, faz 3 faculdades, né, faz 4 pós-doutorados, aprende idiomas, ocupa 5 cargos ao longo de 10 anos, né? Tudo isso buscando encontrar uma coisa que, no fundo, ela não vê claramente o que é. Realização. E ela só sofre com tudo isso. Ela se desgasta muito para obter muito pouco, né? Eu estou observando isso nas pessoas, né? Com as pessoas com as quais eu convivo. Elas se movem na superfície, crendo que vão conseguir atingir um estado maior, e daí vem que assim que chegam numa posição que julgavam ótima, logo depois elas caem ou veem que aquilo é pior ainda do que o lugar onde elas estavam antes. As pessoas não percebem que o importante nessa vida é a aquisição de experiências substanciais para se melhorar como ser, para alargar a sua capacidade de percepção. Uma pessoa que tem uma consciência, né, um grau de consciência maior do que a média do meio que ela frequenta, ela é muito mais livre do que os outros. E embora pareça que ela seja uma pessoa, às vezes até vagabunda, uma pessoa inútil, uma pessoa que não pensa com clareza, não é prática, não é muito inteligente ou esperta, uma pessoa que está perdendo seu tempo, que está parada, para os outros vai parecer isso. Mas essa pessoa percebe, né, que os que estão perdidos são os outros, pobres coitados, que acham que a ascensão, né, a realização, está na movimentação nessa horizontalidade mundana. Se ainda tivesse um pouco de significado, né, um pouco de orientação
vertical esse movimento horizontal, ainda tudo bem. Mas as pessoas querem chapar, querem cortar todas as possibilidades de movimento na vertical evolutiva para apenas ficarem se esparramando na horizontalidade das coisas do mundo, do intelecto. Elas não querem desenvolver sua percepção interior das coisas, sua intuição, né? Elas veem isso como algo inútil, ou se é algo maravilhoso é para poucos, né? Não é para mim, eu não tenho capacidade, né? Uma das coisas que mais me deixa triste na humanidade é ver as pessoas se reduzindo ao máximo, né? Você vai tentando você vai fazendo coisas, né? Buscando descobrir coisas da sua vida, você vai tentando, né? Fazer investigações profundas. Os outros vão vendo e te deixam para lá, né? Se você convida os outros a participar, né? O outro vai exprimir, né? Da seguinte forma, às vezes não em palavras. Isso não é para mim, isso os grandes conseguem, né? Isso está além das minhas capacidades. Isso não é para a gente, né? Quem sou eu para aqui me expor, né? No YouTube, expor minhas ideias, aplicar essas coisas no trabalho? Essas coisas não podem ser feitas, né? Quantas vezes eu já não ouvi isso na minha vida, né? Não, falar de coisas que remetem ao alto, ao transcendente, não pode em sala de aula. Nas aulas de desenho técnico, você não pode fazer analogias com coisas de outras dimensões, mesmo que esteja totalmente casado com a disciplina. Esses tópicos são muito bonitos, tal, mas não vamos pôr na prática, né, na vida real, porque ninguém nunca fez isso, porque isso não se faz, porque isso não é para mim, né? Isso talvez um cara muito grandioso por aí possa fazer, mas eu não posso. As pessoas, percebam, elas deixaram de acreditar em si mesmas. Elas sempre fizeram isso, mas hoje isso está mais evidente do que nunca, né? Se eu seguisse o caminho que todo mundo segue, né, que todos os espertos seguem, né, todas as pessoas inteligentes e sensatas vão por esse caminho, nunca teria esses vídeos, né? Nenhum vídeo meu estaria aqui no YouTube, né? Eu jamais teria chegado à obra de Ubaldi. Eu jamais teria criado cursos, slides e tudo mais. Eu jamais teria me melhorado como ser humano, porque eu ia evitar muitas das experiências que eu passei. Ou se eu tivesse passado por algumas, eu não teria usado elas a favor do meu engrandecimento, do aumento de minha capacidade de perceber os fenômenos, de lidar com as situações. Eu jamais teria feito várias coisas em minha vida. Eu teria caído em muitas arapucas que eu não caí. E estaria talvez numa situação muito pior, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente e tudo mais. Então, se eu não tivesse, né, essa capacidade de falar, olha, vocês falam tudo que isso não é para mim, que eu não posso, que eu não sou capaz, que blá blá blá, que isso não se deve fazer, né, e tudo mais, mas eu vou ir fazendo na medida do possível, né? Eu vou indo, né? Eu vou vindo mesmo sem ajuda, porque as pessoas não querem ajudar para essas questões, né? E daí eu fui vendo que eu fui crescendo muito fazendo essas coisas. Enquanto os outros aparentemente estão bem em bandos, né? Mas no fundo eles estão desesperadamente perdidos, né? Quando você coloca a pessoa individualmente, quando essa pessoa fica destacada, se ela tem que lidar com algo novo, ela foge. Essa pessoa não consegue lidar com o vazio, com o silêncio de certas situações. Por isso as pessoas estão desesperadamente correndo atrás de papos, né? Eu vejo isso muito nos inícios das reuniões, né, de planejamento de semestre, quando todos os professores se reúnem e tem 2 dias de reuniões constantes, né, falando sobre as diretrizes do semestre. As pessoas buscam falar umas com as outras desesperadamente, né? Elas têm pavor do silêncio, né? E elas sempre puxam assuntos nivelando por baixo, né?
Quando você começa a querer aprofundar uma coisa, a coisa esboroa, né? É sempre as mesmas coisas, os lugares comuns, né? Meio que as pessoas fazem isso para meio que tentarem ficarem mais tranquilos, né? O Rivotril delas, né? Elas buscam remédio nos outros, né? Despejando informação, né? Recebendo informação, encenando, vem tendo sensações visuais, sonoras, se ocupando, né? Criando tópicos, né? Pautas que não tem sentido de serem colocadas em reuniões apenas para encher a folha de papel, apenas para encher o tempo, encher o espaço, né, de sonoridade inútil. E as pessoas fazem isso, e elas ficam sempre circulando em torno dos mesmos problemas, né, e não resolvendo jamais. Eu já percebi isso. As pessoas, elas no fundo, elas não querem resolver os problemas. Porque se os problemas começam a ser resolvidos, elas vão ter que lidar com coisas de dimensões um pouco mais altas, né? Isso que não estou nem falando de espiritualidade, eu estou falando de problemas um pouco mais inteligentes, né? Não tão técnicos, um pouco mais sistêmicos, que exijam reflexão, que exijam outras faculdades do ser que não apenas as racionais. E as pessoas têm pavor disso. Então, no fundo, elas resolvem os problemas, né, na base da pirâmide, mas de uma forma superficial, de modo que esse probleminha resolvido aqui vai logo mais na frente gerar um outro probleminha no mesmo nível aqui. E daí a pessoa pode ir correndo e ficar naquela masturbação intelectual, erudita, burocrática, para resolver da mesma maneira esse probleminha aqui, para gerar um outro probleminha. Você resolve uma coisa na superfície, mas esse meio de resolver prepara outros dois probleminhas que vão surgir na superfície. Então, as pessoas ficam sempre andando no círculo, resolvendo coisa na periferia, sendo que o problema, a raiz disso tudo, está no centro, na essência das coisas. E daí a gente fica nessa dança doida, né? Todo mundo, é como se todo mundo estivesse dançando em torno de uma preciosidade, mas ninguém pudesse encostar nisso. Não por limitação física, né? Mas por limitação mental. A pessoa fica, né, ela anseia, né, é como se tivesse uma roda com 30 pessoas em torno de um sanduíche, todo mundo morrendo de fome. O sanduíche é grande e dá para todo mundo. As pessoas ficam lá dançando em volta falando, nós precisamos nos aproximar desse sanduíche, estamos com fome, mas como nós iremos fazer isso? Daí o cara fala, vamos nos aproximar dando passos aqui, vamos calcular os passos. Mas espera aí, o cara está andando de uma maneira indo direto. Vamos frear ele, porque a gente tem que ficar se mexendo aqui, vendo como a gente vai matar nossa fome. E todo mundo vai caindo, gente morrendo de fome, e a coisa está logo diante de você. E todo mundo dançando que nem macaco em torno da coisa. Esse sanduíche são as riquezas espirituais. E a pessoa devia ir em linha reta, direto, as pessoas picotar, dividir. Na verdade, esse sanduíche é infinito, dá para todo mundo e sobra sempre mais, que coisas do espírito são inquantificáveis, né? Mas as pessoas ficam dançando em volta, alguns até se afastando. O que as pessoas gostam é da dança em torno das grandes questões, mas nunca querem chegar nelas, não querem resolvê-las, né? Eu fui percebendo, né? Eu tenho uma experiência muito rica nisso. Que eu vou deixar para outro vídeo, mas fala justamente sobre isso. Quem não quer resolver os problemas, só quer aparentar que resolve, é apoiado pelos outros. Quem quer resolver definitivamente os problemas da humanidade, não encontra apoio nenhum e até é barrado. Essa é a mais pura verdade. A gente vê isso claramente na vinda de Cristo ao nosso mundo, né? O mundo não suportou, né, resolver os problemas. O mundo queria ficar no nível de lama, né, ficar se chafurdando. Ele não queria subir nem um pouquinho, né?
Ele não podia aceitar isso. Logo, o mundo teve que eliminar a pessoa que estava começando a trazer essa transformação. Então, tudo isso é muito profundo, né? Eu voltarei a falar sobre isso mais à frente. Saudações fraternas.